Fala, galerinha do mal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza aí? Tudo numa nice? Mais uma vez viajando esse Brasilzão velho fazendo comédia, levando um momento de escapismo pras pessoas. Eu tô em Brasília, capital do Brasil, caso alguém não saiba. E esse final de semana eu fiz pesca com os melhores do mundo em Campina Grande, foi sensacional. Fiz também em João Pessoa e foi incrível. E aí eu vim pra Brasília porque hoje eu faço stand-up em Águas Claras e amanhã, terça-feira, eu faço stand-up em Brasília. E o vídeo de hoje é sobre dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E você me pergunta, Banguela, que papo é esse de eu não tenho que ter dúvida das coisas? Eu tenho dúvida sobre algumas coisas, Banguela. Esse é o ponto, cara. Tenha, mas resolva. De que sentido? Eu ainda tô perdido, Banguela. Eu não sei o que você tá falando, cara. Simples. Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, pergunte. Ô Banguela, mas isso aí eu já faço, cara. Isso aí, esse teu vídeo aqui não faz o menor sentido pra mim mais, não. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente tem uma dúvida muito simples, a gente fica com vergonha de tirar, porque a gente é julgado. Eu lembro quando eu tava no colégio, eu fazia alguma pergunta, e se a pergunta fosse sobre algo muito simples, os meus amigos falavam, imbecil, não sabe, burro, é burro, não sabe que é burro, tá perguntando que é burro, não entendeu, já falou, mas eu não sabia, Ué, se eu não sabia, eu tinha que perguntar. Então o ponto aqui é esse, entendeu? Tire as suas dúvidas, por mais simples que elas sejam. Tire dúvida com teu pai, tire dúvida com a tua mãe, tire dúvida com o teu chefe, tire dúvidas. Por exemplo, o lance do Fidel Castro, que morreu e tal. Porra, nos melhores do mundo, o cara mais jovem do grupo é 11 anos mais velho do que eu. Então, dúvidas históricas eu tiro com eles, porque eles sabem mais, eles viveram mais e tudo mais. Então eu perguntei, o Fidel, ele tomou o poder, né? Ele deu um golpe militar e tomou o poder. E as pessoas... Por que as pessoas gostam dele, num geral, assim? E eles falaram assim, não, porque Cuba era meio que uma festa pros americanos, assim. Era um lugar onde tudo podia e tal. Aí o Fidel tomou o poder e falou, não vai mais ser porra nenhuma aqui não, caralho. É nós cubanos que manda aqui, essa é nós. E ele brigou contra os Estados Unidos, cara. Por conta de falar assim, não, o americano não vai vir fazer merda aqui não. E aí o valor dele acaba sendo esse. Independente do restante das coisas políticas. O valor, por ele ser um cara que falou, ninguém vai mais zoar o país e... quem vai cuidar disso que sou eu. Eu acho que ele acabou tendo um valor pelo nacionalismo dele sobre o país. Agora se ele enriqueceu, essa é uma outra história. Mas eu tinha essa dúvida. Eu não sabia exatamente por que o Fidel era cultuado assim pelos países. Outra dúvida que eu tive também, quer dizer, eu não sabia. Coisas que eu não sabia. O vídeo passado eu tava em Boston, certo? Eu não sabia que Harvard fica em Boston, a Universidade de Harvard, aquela porra gigante, a gente foi visitar até. E eu não sabia que ficava em Boston, porque eu nunca pesquisei sobre, eu nunca me interessei muito por Harvard, eu nunca procurei saber onde era, como faz pra estudar lá, nada, então eu não sabia. E aí quando eles me falaram, pô, vamos lá visitar Harvard, eu falei, pô, vamos, achei que era uma faculdade, assim, e a gente foi lá e viu a puta gigantesca que é o complexo Harvard. Porque eu achava que Harvard ficava numa cidade chamada Harvard. Como a USP, a Universidade de São Paulo, fica em São Paulo. Essa era a lógica na minha cabeça, mas eu tava errado. Mas aí eu tirei essa dúvida. Entende? O ponto que eu tô querendo falar aqui, sobre você tirar as suas dúvidas, tire as suas dúvidas, cara. Por mais simples que elas sejam. Por exemplo, dúvida de palavra. Eu tenho muito dúvida de palavra. Porque as pessoas usam tantas palavras e num volume tão grande e empregando a mesma palavra em várias situações que eu começo às vezes a duvidar se aquela palavra faz sentido para aquela situação. Aí eu vou procurar o significado da palavra. Por exemplo, eu tava numa discussão outro dia sobre opinião, porque uma garota falou assim, Banguela, você não pode dar opinião sobre o aborto porque você não tem útero. Aí eu falei, bom, se você nunca abortou, você também não pode dar opinião, né? Porque é sobre o aborto, não é sobre ser mulher. Primeiro, que é uma discussão muito besta sobre quem pode falar sobre alguma coisa. Quando alguém fala que você não pode falar sobre alguma coisa, isso chama censura. E nunca foi uma coisa legal a censura. Nunca foi uma coisa legal a censura na história da humanidade. Então, ninguém pode te censurar de querer falar alguma coisa. É claro que se você falar alguma merda, você vai ser julgado pela merda que você falou. Justo. Mas ela falou assim, você não pode dar opinião. E eu já vi alguma galera falando assim, porra, hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo. Aí eu fui procurar o significado de opinião. Opinião é a ideia confusa acerca da realidade e que se opõe ao conhecimento verdadeiro.
Assim, as análises baseadas em opiniões são bem distintas das ideias baseadas na observação metódica dos fatos. Ou seja, opinião é eu achar alguma coisa. Não precisa ser uma verdade. É eu achar alguma coisa sobre. Banguela, você não pode ter uma opinião sobre o aborto? Claro que eu posso ter uma opinião sobre o aborto. E melhor, quanto mais eu estudar esse assunto, mais a minha opinião tem valor. Ou quanto mais as mulheres me falarem sobre a visão delas sobre o assunto aborto, mais eu vou poder falar sobre isso. Só voltando aqui para lembrar que o Drauzio Varela é o homem que mais fala sobre aborto e defende. E tem muito conhecimento para falar sobre. Acho que ele nunca abortou, porque ele não tem útero. Mas ele tem conhecimento, então ele pode falar sobre. Segue o vlog. Sobre qualquer luta de minoria, fala assim, Banguela, você não pode falar sobre o movimento negro porque você é branco. Ué, movimento negro? Então me fala as coisas que incomodam vocês, porque daí eu posso falar também. Não, mas você não representa. Mas eu não tô dizendo que eu tô representando, tô dizendo que eu quero falar sobre. Ué, é como se a gente não pudesse nunca mais na vida falar sobre a Primeira Guerra Mundial, porque ninguém viveu a Primeira Guerra Mundial, não tem nenhuma pessoa viva da Primeira Guerra Mundial, então está abolido o tema Primeira Guerra Mundial, ninguém pode falar sobre. Ué, se eu estudar sobre a Guerra Mundial, não posso falar sobre a Guerra Mundial? Então é isso, entendeu? Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, tira a dúvida. Tem dúvida sobre o aborto? Tem dúvida sobre o feminismo? Tem dúvida sobre os movimentos negros? Tem dúvida sobre a política? Tem dúvida sobre a história? Tem dúvida sobre a geografia? Pergunta para as pessoas e tire a tua dúvida e opine sobre as coisas, porque a gente só vai melhorar os nossos argumentos se a gente souber mais sobre o assunto que a gente vai tratar. Então, tire as suas dúvidas. Não tenha dúvidas.